Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, nesse sabadão que, se nós pudéssemos utilizar uma única palavra para sintetizar o clima, o ambiente que nós estamos vivendo aqui no Brasil, eu diria que essa palavra é a expectativa. Isso porque, gente, desde que o mundo é mundo, que os povos começaram a se organizar em sociedades, começaram a criar estruturas que são denominadas hoje como estados, o homem abriu mão de fazer justiça com as próprias mãos. Ele delegou a essa entidade, o Estado, o monopólio da justiça, o monopólio da força, o monopólio de se determinar prisões e uma série de medidas contra pessoas que praticam delitos que não se formatam aquilo que uma sociedade estabelece como conjunto de leis, né? Bom, a expectativa ela tem essa dupla face. Existe a expectativa de quem sofreu a lesão, de quem foi atingido por uma outra pessoa, um outro grupo, e existe a expectativa de quem já foi apanhado e está aguardando julgamento e sabe que a sanção pode ser muito dura. Então, no nosso país hoje nós estamos vivendo isso. Só que existem grupos que estão fingindo que não estão nutrindo nenhum tipo de expectativa. Me refiro especificamente ao Orcrim, que esteve à frente do nosso país reunindo o que de pior existe e existia aqui na sociedade brasileira em vários segmentos, né? Só que muitos estão sendo revelados, estão sendo expostos e eles estão vendo agora que a situação está muito complicada para essas criaturas. Eu tenho desmontado aqui com vocês no nosso Portal do José uma série de argumentos jurídicos que estão sendo lançados pelo bolsonarismo para dizer que o ladrão de joias não é um ladrão de joias, que ele é um distraído, que ele estava de boa fé, enfim. Mas essas pessoas que estão fazendo esse tipo de defesa, elas não estão lendo os autos do inquérito, né? Aquilo que as peças que estão no inquérito, porque elas pulam, elas vão falando por si só. Não tem como uma pessoa inventar uma justificativa que nem as criaturas que estão envolvidas nos crimes estão inventando. Então, a situação vai ser muito complicada para eles, não é por outra razão que se diz nos bastidores, né, que eles estão pensando lá na frente. Eles estão pensando já em buscar uma anistia em função de saberem que irão ser condenados em função dos crimes que cometeram, né? Eu vou desmontar aqui com vocês mais alguns argumentos, né, para botar uma pá de cal em cima dessa história toda e mostrar como é que tem gente que fez faculdade de Direito, foi para a Polícia Federal, enfim, e que não leu porcaria nenhuma, mas está querendo colocar a mão no fogo ali para defender os membros dessa Orcrim, né? Bom, antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que você, em primeiro lugar, se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, o seu comentário, enfim. E se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, eles estão procurando aí mostrar que não estão muito preocupados com essa história, né? Mas, enfim, é a mesma preocupação que um condenado que esteja no corredor da morte, em países que têm a pena capital, né? De ele dar uma entrevista dizendo que está despreocupado, está relaxado, enfim. Uma ova, né? A situação ali é uma situação tenebrosa para quem está aguardando apenas o momento final, né? O momento fatal, né? A figura do inelegível, ele continua circulando para um lado e para o outro e continua angariando ainda grupelhos ao seu redor. Isso só tem uma explicação, né? Para você que analisa racionalmente tudo o que acontece, que aconteceu no Brasil, muitas vezes você tem dificuldade de entender o que leva pessoas a se identificarem com a figura de um criminoso, como esse que nós tivemos à frente do nosso país. A nossa expectativa é muito grande, porque nós vimos tudo aquilo que aconteceu desde o primeiro minuto, desde o período da campanha de 2018, e desde os desmandos que foram feitos aqui no nosso país, culminando com a tragédia, né, com o genocídio que nós passamos aqui na época da pandemia. Então muitas pessoas ficam assim, como é que essa figura ainda está circulando por aí? Como é que ele não está preso? Como é que a Orcrim não está presa? Gente, é porque sempre houve uma proteção. Muita gente não consegue entender essa linha de argumento que eu jogo aqui para vocês todos os dias. A figura do inelegível, ele simplesmente funcionou como um fantoche, um boneco do posto para distrair a sociedade brasileira, para que na área econômica o Brasil passasse por tudo aquilo que passou. Nós ainda temos aí
alguns entulhos em função disso, como a autonomia do Banco Central, que foi aprovada por essa elite econômica que tem seus porta-vozes na mídia. Nós temos a fatiamento da Petrobras, a entrega de ativos da Petrobras, a política de preços da Petrobras, a divisão de dividendos da Petrobras, a privatização da Eletrobras, o marco de saneamento básico aqui no nosso país, que simplesmente dinamitou as empresas públicas de energia, de águas e esgotos aqui no nosso país, a reforma da Previdência, que tirou o seu direito de se aposentar com dignidade lá na frente, a reforma trabalhista, que tirou direitos sociais, direitos trabalhistas do trabalhador brasileiro, provocando essa onda de terceirizações e uberizações aqui no nosso país. Então o desastre foi muito grande. Os bancos ganharam cada vez mais, o Brasil perdeu cada vez mais também. Nenhum único indivíduo foi beneficiado durante o governo Bolsonaro. E as coisas foram ludibriadas, né? Foram em função de névoas que foram criadas, arrastando discursos, debates de temas importantes aqui em nosso país, sempre esse campo do moral, do imaginário, do perigo, do pânico vermelho, o pânico gay, o pânico comunista, o pânico, enfim, uma série de pânicos, né? O pânico religioso, por aí vai, né? Enfim, então isso explica porque a figura do inelegível ele anda ainda circulando por alguns rincões aqui no nosso país, que existe uma grande parcela da população que não foi informada do quão ruim era essa criatura para uma sociedade civilizada como a nossa, né? Então nós tivemos essa figura funcionando dessa forma e por trás a área econômica com a grande mídia e o poder econômico central que nosso país ajudando que esse personagem permanecesse impune até os dias de hoje. Por isso a nossa expectativa ela chega a ser, para algumas pessoas, até angustiante, né? Mas ela só pode ser superada com a nossa luta. É por isso que eu estou aqui com vocês todos os dias. Bom, e como não bastasse o conjunto de insanidades, o Dudu Bananinha publicou hoje um trailer do documentário sobre Jair Bolsonaro. Vai assistir o filme? Estreia em breve. Então ele está colocando aqui. Agora, gente, é o seguinte, né? Não vou nem colocar o trailer aqui para vocês, porque é aquela coisa, né? Não é um documentário, é uma peça publicitária enaltecendo um criminoso. Você fazer um documentário sobre o Fernandinho Beiramar, com a turma do Fernandinho Beiramar, você vai achar que é uma injustiça, ele está preso ali. O Marcola, qualquer criminoso, um documentário sobre o Al Capone, feito pela turma do Al Capone, assim, de qualquer criminoso no mundo, né, do Pablo Escobar, a gente podia enumerar aqui milhares, né? Você sempre vai achar que são figuras bacanas e injustiçadas no final. Sempre terá muita emoção, porque os criminosos também têm irmãos, tem pais, tem mães, tem filhos e tem relações ali, né? Que fora o mundo do crime, são relações de seres humanos, né? Que têm uma proximidade em função de vários afetos, né? Enfim, então está tentando fazer esse documentário, ela já foi feito, mas eles podiam aguardar um pouco mais, porque o documentário só se complementará quando o personagem central estiver na Papuda ou em Bangu 8, né? Bom, alguns vídeos de gente da extrema-direita continuam a reproduzir as insanidades. Um deles está reproduzindo as mentiras e as distorções que o senhor Ramagem, ex-delegado da Polícia Federal, né, anda dizendo. Vamos pegar um trecho aqui. Os artigos de escritório, canetas que às vezes é mais caro que relógio, e ainda joias, semijoias e bijuterias são personalíssimos. Inclusive tem acordo do TCU que comungava desse entendimento. Claramente não há como imputar qualquer irregularidade, ou ainda não há qualquer vontade de praticar ilícito, ou consciência de prática de um delito, que é fundamental. Você não tem vontade, nem consciência. É inacreditável que o senhor Ramagem tenha sido delegado, ou seja, né, delegado da Polícia Federal licenciado. É inacreditável, né? Ele parte do princípio, como outros bolsonaristas também estão partindo, que essas joias seriam joias personalíssimas. Só que nem na portaria que ele cita há esse tipo de permissividade, porque eles vão selecionando trechos, né, que são convenientes ao ladrão de joias e a sua Orcrim. Ele não leu, por exemplo, para os bolsonaristas, esse trecho aqui que eu sublinhei em azul, da própria portaria lá do Cupincha, do Michel Temer, né? Essa portaria diz o seguinte:
da entrada de bens históricos e artísticos aos acervo patrimonial da PR, da Presidência da República, né? Artigo 7º. A transmissão de bens para acervo patrimonial da Presidência da República, por qualquer forma, em caráter definitivo ou temporário, exige a manifestação prévia de conveniência e de oportunidade da Comissão de Curadoria. Parágrafo único. Os bens recebidos que farão parte do acervo patrimonial da PR serão classificados previamente como obra de arte e peças para o museu ou outra conta que apresente melhor adequação. Então, senhor Ramagem, qual foi a parte da lei que o senhor não conhece? Da portaria, né? Que eu já disse para vocês no nosso encontro anterior que ela não vale nada, porque uma portaria ela não pode dizer que algo que está no Código Penal não é crime, que algo deixa de ser ilícito. É como se uma portaria da prefeitura legitimasse o assalto. Olha, no município X é permitido o assalto, é permitido usar qualquer tipo de droga, é permitido qualquer tipo de jogo, é permitido um cassino. Não vale absolutamente nada. É aquilo que a gente aprende na faculdade, uma coisa chamada hierarquia das normas. Uma portaria não pode revogar algo que está previsto no Código Penal como crime. Crime de peculato, crime de corrupção ativa, crime de corrupção passiva, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e por aí vai, né? Enfim, mas essa gente continua fazendo isso, eles falam assim, não, é perseguição, é perseguição, é perseguição. Então o sábado para essas criaturas não está nada agradável, né? O senhor Ramagem, o senhor devia reler isso aqui, ó, já que o senhor está falando aqui em portaria. Essa gente não foi para portaria nenhuma, essa gente quis roubar, furtar, subtrair joias, eles fizeram isso. Matéria diz aqui, governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente, senhor Ramagem, colar e brincos de diamante de 16 milhões e meio de reais para Michele. Isso aí já viu que não é essa quantia, né? Mas isso não exclui o crime. Então, é por isso que a gente tem cobrado, tem feito esses encontros com vocês, para dar mais material às pessoas que estão aqui na internet, que têm seus programas também, para cobrarmos do senhor Paulo Gonet que ele exerça o papel que nós vimos, que nós podemos ler, que está ali colocado nesse inquérito policial aí, que revela as entranhas dessa organização criminosa, sem prejuízo de outras ações que o senhor Paulo Gonet tem que tomar em relação aos crimes que foram praticados durante a pandemia aqui no nosso país. Bom, é por isso que eu estou aqui, é por isso que a gente tem um país que a gente chama de país democrático, que tem as instituições, mas a gente tem que cobrar que essas instituições funcionem corretamente, funcionem como foi o espírito do constitucionalista brasileiro que criou a nossa Carta Constitucional, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e acalme seu coração. A sua expectativa é muito melhor do que a expectativa de quem está do outro lado aguardando a papuda ou bangu, tá bom? Eu fico por aqui, gente, um grande abraço, tchau!